Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Sempre o oferecimento da Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Linha de Fogo traz nessa noite, com certeza, um bom bate-papo, uma boa conversa com um homem que está ajudando muito o prefeito de Pedras Grandes, Aguinaldo Felipe. O homem que está transformando, porque é um homem que entende, sabe o que faz e dá sempre bons resultados, principalmente no turismo e na história dos seus antepassados. Vou falar com Júlio Cancellier. Para vocês, talvez os mais novos, não lembrem tanto. Ele é um pouco assim quase da minha idade, mas ele tem o potencial, ele tem assim uma estrada política, administrativa muito forte, muito grande. Há muito tempo eu já estava querendo trazer o Júlio aqui no meu Linha de Fogo. E agora, pleno fevereiro, ele sai do seu aconchego lá da Pedras Grandes, das praias, e vem bater um papo comigo. Júlio, que prazer, seja bem-vindo aqui no Linha de Fogo, no seu programa, no nosso programa de todas as quarta-feiras. Olha, Duran, realmente é uma emoção, uma satisfação muito grande estar participando e poder comungar contigo um pouco dessa história, porque a gente tem muitas coisas a ver, porque a gente é aqui de Tubarão e passou e viveu muito tempo, e a história política, a história da comunicação aqui da nossa região e agora em Pedras Grandes também. É um prazer e muito obrigado pelo convite. A honra é nossa, e saber que você é filho de Tubarão, né, Júlio? Nascido aqui na Rua Santos Dumont, lá na frente do nosso amigo Renato Meneghel, um dos grandes inspiradores também. Meus pais vieram para cá, vieram para o Capivari, vindos lá da colônia, né, há muito tempo atrás, fruto aí de meus antepassados vindos da Itália, né, 6 bisavós, que têm todos eles de origem italiana, estabelecidos aqui, portanto, na região da colônia Zambuja, em Uruçanga, aqui no Gravatal, e convergiram aqui para Tubarão e para Capivari, onde meu pai trabalhou durante longos tempos, ali na Companhia Siderúrgica Nacional, e a minha mãe como dona de casa e costureira, família humilde, mas muito voltada aqui à nossa comunidade tubaronense de Capivari. Agora, ô Júlio, você falou dessa ligação com a Itália, né? A imigração na colônia das Zambujas, né? E você, assim que foi acertadamente escolhido pelo prefeito Aguinaldo, você parece que volta às origens dos teus antepassados, até porque a gente percebe no trabalho que você vem fazendo, historicamente, esse resgate histórico em Pedras Grandes, está aparecendo muito bem, a gente começou a aprender a conhecer um pouco mais esse passado da imigração italiana. Você se dedicou e se identificou bastante com isso? Ah, sem sombra de dúvida, né? Tubaronense, eu e trabalhando aqui na prefeitura, a convite do prefeito Aguinaldo Felipe, nós fomos em busca de um recorte no tempo e na história e passamos a identificar nossos traços aí fortes aqui da nossa cultura regional, ligadas fundamentalmente à fundação da nossa colônia Zambuja, na época território de Tubarão, hoje pertencente a Pedras Grandes, né? Foi um fato realmente extraordinário que aqui no ano de 1877 chegaram os primeiros imigrantes italianos que colonizaram a nossa região. E isso deu frutos ao longo dos anos, né? Tanto do ponto de vista da cultura, da economia, o surgimento de grandes indústrias, empresas, né? Um deles aqui, o nosso Thiago Zilli, que é uma família daquelas que originaram-se nesse processo de colonização aqui por volta de 1880 em Uruçanga, né? Então esses frutos, né, gerados, esse legado, digamos assim, gerado a partir da colônia Zambuja, nos atraiu muito e com o objetivo até de pesquisar, mas não só isso, né, mas para transformar essa história, né, numa espécie de alavanca para o desenvolvimento do turismo, que é o grande objetivo, né? Nós precisamos também, a partir da história, da cultura e do turismo, gerar emprego e renda, que é aquilo que a população hoje muito precisa. Agora nós vamos dedicar uma página em homenagem, né, a toda essa migração italiana, através de um pacto da amizade, né, que você, junto com o ministro italiano, juntamente com o prefeito Aguinaldo, realizaram este ano agora, né? Concretizado este ano. Eu quero me dedicar muito sobre isso, falar muito dessa cultura que está muito forte
na região, e eu sei que tem o seu dedo, o seu trabalho, acima de tudo, a sua competência. Mas antes eu quero conhecer um pouco o Júlio Cancellier. Júlio Cancellier, que eu conheci nos idos lá, há muitos anos eu te conheço, certo? Mas, politicamente, você estava com Miguel Ximenes, você esteve com Genésio Goulart, esteve também na Assembleia com Juarez Ponticelli, aqui no município também com Brunel, um pouco do Brunel, mas tão jovem, tão novo, e continua jovem, novo e competente. Continuamos. Tão novo, continuamos, é verdade. Mas como é que você consegue ter essa trajetória com pessoas tão ilustres que foram da política regional? Começa, na verdade, no movimento estudantil, e você, na época, lá no Colégio Deon, como depois professor de teatro, e aqui também participando dos grupos teatrais, né? Isso compôs, na verdade, as minhas primeiras incursões na política local, através do movimento estudantil, através do Grêmio Estudantil do Colégio São José. E naquela eleição de 1982, quando Miguel Ximenes disputa como um jovem advogado e ganha aquela eleição, né? Eu participei junto com o professor Maurício, com o professor também, na época, Moacir, com uma candidatura a vereador. Naquela época, Dura, você recorda, a eleição não existia rede social, não existia celular, eram feitos basicamente na colagem dos cartazes nos postes, né? Depois você na Celesc, deve ter muito trabalho, porque não era fácil, né? E a grande mídia na época, eu me recordo, era os comícios, né? Feitos em cima de grandes comícios, grandes oradores, né? Nós somos, eu acho que privilegiado, Tubarão é um celeiro de grandes oradores, né? Incluo você, evidentemente, pela sua capacidade retórica, né? Antes na política, mas hoje também na comunicação, mas eu destaco aqui grandes oradores, o Miguel Ximenes, no meu modo de entender, é um dos grandes, né? O doutor Irmoto Ferchuti, uma pessoa com uma capacidade retórica extraordinária, e aí na sequência, né, o prefeito Tener Sorato, também uma linguagem muito popular, o prefeito Carlos Stipe, que ele levou mais a questão da gestão pública, né? E por fim agora, né, o Genésio Goulart, não sendo na verdade um grande orador, mas ele falava a língua do povo, né? As pessoas se identificavam muito com aquilo que ele falava, né? O grande orador que temos hoje aqui é o prefeito Juarez Ponticelli, sem sombra de dúvidas, é uma pessoa com uma capacidade extraordinária de se expressar na tribuna ou na própria mídia, né? Então, o meu começo ele se dá num contexto da década de 1980, no movimento estudantil, e ingressando efetivamente na política com Miguel Ximenes, e aí na sequência todos aqueles que eu tive a satisfação e o privilégio de trabalhar. Agora, você que é um estudioso da política, eu tenho certeza, dá para fazer nós vamos falar depois do metaverso, um outro bloco, mas dá para fazer um comparativo de uma política saudosista que nós fazíamos naquela época. Eu fiz parte, como você bem frisou, na década de 80, né, dos grandes comícios. A gente não passava o ódio, passava a concorrência. Exato. Né? Era a vontade de ganhar, nunca perder, né? Uhum. E depois a amizade continuava, depois a gente parava para tomar uma boa cerveja e trocar algumas informações. Existe hoje, Júlio, hoje a gente percebe que é mais colocado uma questão do ódio, não é o coração que está se colocando, mas é a vontade de vencer por vencer. Existe, dá para fazer uma diferente dos tempos? Olha, Duro, você aborda um aspecto que eu acho que é vital e fundamental hoje para compreender o processo de eleições, né? Tanto a eleição do presidente Bolsonaro quanto do presidente Lula, elas se dão também num contexto de acirramento e desconstrução da imagem do adversário. No meu modo de entender, isso é nefasto para a política. E eu aí recordo como eram os nossos processos eleitorais, né, na década de 90, no ano 2000. Eu trabalhei em diversas campanhas, né, e a gente era orientado e proibido de falar mal do adversário. Por quê? Porque perdia voto, né? Nós tivemos embates profundos com adversários políticos, mas terminada a eleição, né, a coisa se dava de ali outra se rolava forma. verdadeiramente Claro, as bandeiras. Claro, exatamente. E esse aqui era um princípio que norteava a política na época, que hoje, infelizmente, já não existe mais. E outro aspecto que eu acho relevante é que a mediação do político com a sociedade,
era feita por pessoas com qualidade, com senso de preocupação, como, por exemplo, eu me recordo, né, jornalistas do calibre de José Carlos Aguiar, por exemplo. As pessoas, eles eram os grandes formadores da opinião pública, né, com responsabilidade, ouvindo sempre os dois lados. Hoje, infelizmente, todos passaram a ser mediadores sociais, sem a devida, no meu modo de entender, as redes sociais levaram isso, né? Elas estabeleceram a mediação para pessoas que talvez tenham interesses particulares e próprios numa tese política, né? Diferentemente do papel de jornalista, você exerce o papel de jornalista diferenciadamente, né? Como Zé Carlos Aguiar, grandes jornalistas nós tivemos no passado, né? O Laudavino Sardá, por exemplo, nós tivemos grandiosos jornalistas que faziam essa intermediação entre o político e a sociedade. E, portanto, ao chegar ao final de cada processo eleitoral, as bandeiras eram retiradas, né, desfraldadas, como diremos assim, e se passava numa perspectiva do que era melhor para a cidade. Tanto na Câmara de Vereadores como na Prefeitura, todos buscavam o melhor para a cidade, no caso de Tubarão. O interessante é que a participação popular, naquela época, na Câmara de Vereadores, era mais intensa. Era mais intensa. Então, esse foi o primeiro bloco. Aprendeu a conhecer um pouco Júlio Cancelheiro. Eu o conheço muito bem. Nós já falamos aqui de 1980, né? É por aí. Mas no próximo bloco nós vamos falar de coisas que realmente... Ele é irmão, Júlio Cancelheiro, do querido e saudoso Luiz Carlos Cancelheiro Cal, né? Foi reitor da nossa Universidade Federal, que nos deixa muita saudade. Nós vamos falar sobre isso, a aproximação que Júlio esteve agora em Brasília, juntamente com o seu irmão Ascioli, né, um cientista, uma das pessoas, das cabeças mais coroadas que eu pude entrevistar depois dessa aqui, evidentemente. Voltamos em seguida com o nosso segundo bloco, com Linha de Fogo, desta quarta-feira. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo agora no segundo bloco. Sempre o oferecimento da Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. 21 lojas em todo o sul do estado de Santa Catarina. Hoje estamos recebendo com muita alegria, muita honra, Júlio Cancelheiro, jornalista Júlio Cancelheiro e secretário de turismo da cidade, querida cidade de Pedras Grandes. Primeiro bloco, nós falamos um pouco da história, da sua história política, que eu conheço muito bem, que eu participei muito ativamente naqueles bons tempos. Agora eu quero falar um pouco dessa Pedras Grandes, dessa cidade de Pedras Grandes, que de repente ela aparece no cenário estadual, regional, já era. No cenário estadual, no cenário nacional, até internacional, que nós vamos falar mais adiante. Uma cidade que tem na sua economia praticamente a agricultura, né, que é a indústria sem chaminé. A agricultura familiar. É um município que tem 61 anos, né, emancipado aqui de Tubarão, enfim. E que também agora, recentemente, recebeu, um incentivo a mais, que é a cidade que mais cresce na Morel em termos de emprego. Aí, quando eu leio essas matérias, eu fico pensando, como uma cidade que não tem indústria é a cidade que mais cresce? Cresceu praticamente 9,03%. Que mágica é essa? Como é que vocês lá em Pedras Grandes, juntamente com toda a equipe do prefeito Aguinaldo Filipe, estão fazendo este milagre? Aqui é a Linha de Fogo, Júlio. Eu quero saber, e você conte esse milagre para todos os nossos telespectadores. Pedras Grandes, por exemplo, não tem como Itajaí um grande porto, que é a principal cidade hoje em geração de empregos em Santa Catarina. Os dados que saem agora é justamente Itajaí, em virtude de seu porto, e também Navegantes, que é a segunda maior geradora de empregos. Pedras Grandes, ela retoma e resgata alguma coisa que sempre foi, em sua história, algo forte, mas talvez um pouco oculto no ponto de vista da divulgação, que é a sua história. Nós temos lá, por ser uma colônia de imigrantes italianos, a proliferação da agricultura, sobretudo a familiar, foi se constituir naquilo que acabou sendo o maior
fonte de divisa do município de Pedras Grandes. Então, o que o prefeito Aguinaldo Filipe pensa a partir do momento que assume a administração municipal? Juntar as duas grandes perspectivas de geração de emprego no município, que é a agricultura familiar e o turismo, né? E o turismo é aquilo que a gente se dedicou um pouco desde o ano passado, né, a partir do convite do prefeito, né, fazendo exatamente esse resgate da história, né? Começando tudo pela questão histórica, da imigração, do casario, da estrada de ferro que lá passou, agora a mineração, que é outro potencial extraordinário que temos lá, as águas termais, são todos potenciais que estavam praticamente adormecidos. E isso gerou o quê? E gerou uma ampla divulgação, até mesmo, como dissesse, em nível internacional, e chamou a atenção desses investidores, né? Investidores de diversas partes, né? Temos agora com a perspectiva de abertura de um novo supermercado lá na cidade, nós temos também com a perspectiva de uma série de outros investidores que pretendem adquirir áreas no município de Pedras Grandes, e o resultado, do ponto de vista técnico e material, em números, foi agora o recente levantamento divulgado pelo IBGE, se não me engano, mas que aponta a cidade de Pedras Grandes como aquela que, proporcionalmente à sua população, né, é a que mais gerou empregos no último período, né? Claro que nós temos aqui cidades com porte muito maior, como Imbituba, Tubarão, Braço do Norte, que numericamente têm mais empregos, mas pela quantidade de pessoas que habitam na cidade de Pedras Grandes. E aquilo que ampliou, nós tivemos 10% de ampliação no número de empregos na cidade. Isso claramente já é um reflexo dessa política de atração de turismo, na realização de eventos, na condição de novos equipamentos que propõe o prefeito Aguinaldo, como a tirolesa, como a Torre de Pisa, a rodovia da imigração italiana, todas obras em andamento, né, que brevemente estarão concluídas, e também esse trabalho muito forte aí na questão da qualificação do nosso produtor rural, né, aquele que faz o salame, que faz lá o queijo, que planta a hortaliça, e também o nosso grande produto lá, que é o bom vinho, né? Vinho, que é bom, né? O vinguete. O bom vinho, né? O vinguete, que tem a festa do vinguete. Sensacional. É uma festa sensacional, já participei de algumas festas lá. Mas quando você fala da agricultura familiar, eu tenho, se eu não me engano, esse é um vídeo produção. Tem um vídeo ali, produção, prepara esse vídeo e solta, porque eu me encantei muito com essa feirinha lá em Pedras Grandes, sabendo que, por incrível que pareça, Curitiba tem uma feira ao lado da catedral, bem no centro. Essa imagem aí, ó. Tá tendo som lá, ó, produção? Olha lá. Essa aí quer que narre? Dá para narrar, né? Que bonito, né? E daí? É de fato, Júlio, como é que você está trabalhando essa questão aí desta feira, né? E quais dias que funciona? Vou fazer um merchan aí. Ah, claro, vale a pena porque é uma iniciativa que é muito interessante e bonita. Toda sexta-feira à tarde, lá naquela nossa antiga estação, onde funciona o museu, né? Uma boa parte dos produtores lá que trazem desde do salame, do queijo, das frutas, da hortaliça. O queijo, por exemplo, na semana passada, sexta-feira, eu trouxe um queijo assim espetacular, né? Um queijo, tipo aqueles queijos serranos, né? Sim. Delicioso, Dura. É um negócio espetacular. Então, toda sexta-feira à tarde, fica o convite, inclusive, para os telespectadores, para que vão até Pedras Grandes, aqui de Tubarão, pertinho, né? 2 toques está lá. Na parte da tarde você vai ter a oportunidade de conhecer. Sobretudo, é uma iniciativa que tem, claro que os produtos comercializados, né? Mas sobretudo, é uma espécie de portal da divulgação da nossa produção, que é muito forte lá, né? A agricultura familiar. A Pedras Grandes também é uma grande produtora de pêssego, né? Pêssego, uva, né? Uva. Principalmente. Mas o turismo, na qual você também está se dedicando, fazendo um paralelo, é muito interessante sobre a agricultura familiar e o turismo, né? Esses equipamentos turísticos, como a Torre de Pisa, a tirolesa, né, futuramente, e essa rodovia da imigração italiana,
Você acha que realmente dá para fazer conectar as duas ferramentas, ainda com uma terceira do investimento de pousadas e tudo mais? Porque é uma terra de paz, de tranquilidade. Dá para fazer essa junção? Claro, e você é uma pessoa que conhece profundamente o turismo, né? Já esteve, inclusive, em altos cargos estaduais na questão do turismo e sabe perfeitamente e conhece que a junção desses elementos todos citados aí, a pousada, o próprio empreendimento, a gastronomia e o local, né, o ponto de atração turística, conjugando tudo isso aí, é que dá a movimentação econômica. Por quê? Porque o turista, por exemplo, e a gente trabalha muito a questão do turismo regional, das pessoas aqui que vão lá, eles vão visitar, por exemplo, a Torre de Pisa ou lá agora a nossa Casa dos Arcos, né, mas eles também querem experimentar o produto da terra ali, o terroir, o vinho, o café, a alimentação. Fazer uma rota turística. Uma rota turística. Ao mesmo tempo cultural. Exato. E aí surge, dentro dessa perspectiva, a nossa dificuldade hoje que temos, mas está uma tendência em evolução, que é a rede hoteleira, né? Nós temos lá uma pousada de imigração, que é um lugar realmente espetacular, lá em Azambuja, né? Mas o número de quartos é limitado. Dentro dessa perspectiva que se abre agora, porque os municípios da nossa região, aqui mesmo o prefeito de Juarez Ponticelli é um dos grandes incentivadores dessa rota da imigração italiana, que compreende aí aproximadamente 12 municípios, né? Mas que se faça então um turismo que ele comece, vá, por exemplo, a Pedras Grandes, né? E no caso onde a gente não tem, por enquanto, suprido essa necessidade, mas que vá lá almoçar em Uruçanga, em Nova Veneza, né? Vá lá na Gôndola, faça, portanto, essa incursão regional por diversos pontos, né? Porque, como você muito bem mencionou, o turismo ele só se completa se tiver a opção desde de hospedagem, alimentação e boas estradas e infraestrutura. Boa parte disso está sendo feito, né? A rodovia da imigração é o exemplo disso. A promoção da marca Pedras Grandes, ela está sendo feita, inclusive em nível internacional. Estivemos com o prefeito Aguinaldo Filipe participando da maior feira de turismo da Europa, que é a BIT, né? A Bolsa Internacional de Turismo de Milão, onde os italianos ficaram realmente impressionados com a nossa similaridade, né? A nossa convergência entre culturas, né? E já estão vindo esses italianos, né? E é um tema que certamente você vai abordar. Já. Até porque eu quero me ater mais ao turismo, porque quando surgiu esses equipamentos, nós vamos falar isso no terceiro bloco, com mais propriedade, quando surgiu essa ideia da Torre de Pisa, quando surgiu a ideia da tirolesa, quando surgiu a própria ideia da rodovia da imigração italiana, parecia alguém dizendo assim, meu Deus, que é isso? E aí eu entrevistei o prefeito Aguinaldo e eu vi ele com uma visão assim muito na frente, né? Muito à frente do seu tempo. Uma ideia dizendo assim, olha aqui, ó, é aqui que está o recurso, é aqui que vai vir o investimento, é aqui que a cidade vai ser vista e falada, e bem falada. E é o que está sendo, o que está acontecendo com a querida cidade de Pedras Grandes. Nós vamos agora para um intervalinho e vamos voltar para o nosso terceiro bloco, falando justamente sobre esse equipamento, sobre essas ferramentas do turismo regional, né, e do turismo local de Pedras Grandes. Porque está faltando uma coisa sobre tudo isso, que são bons restaurantes também, principalmente restaurantes de uma boa polenta, de uma boa galinha ensopada. A gente já volta em seguidinha para saber um pouco mais sobre a cidade de Pedras Grandes, hoje entrevistando aqui o secretário de Turismo da querida cidade vizinha. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje um papo muito legal, nós estamos conhecendo um pouco mais da cidade de Pedras Grandes, essas ferramentas turísticas, essa vontade que você tem que sair daqui para comer uma boa polenta, né, uma boa galinha ali em Pedras Grandes, onde você possa visitar essas ferramentas novas que estão sendo construídas na cidade, como a Torre de Pisa, a tirolesa, o café colonial,
na querida cidade de Pedras Grandes. Porém, faltam algumas coisas. Está faltando, tem que ter estrada. Ok, estamos fazendo a rodovia da imigração. Vamos fazer o equipamento da Torre de Pisa. Ok, está saindo, vai ser legal, vai ser muito, muito top. Vamos fazer a tirolesa, vamos fazer o café aqui. O café italiano, ou o café, enfim. Agora a pergunta é, Júlio, mas aí mesmo assim ainda falta a questão da gastronomia. Como trabalhar essa questão da gastronomia? Te lembrando de que tempos atrás, há muitos anos, e depois eu voltei a ouvir somente com o prefeito Aguinaldo, sobre a Águas Termais de São Pedro, que parou um tempão e parece-me que agora está querendo voltar com força total. É verdade que o Hotel São Pedro poderá voltar às suas atividades? É verdade. O que acontece em Pedras Grandes, a Zambuja, por exemplo, é que durante longos anos, né, nos primórdios, digamos assim, nós tivemos uma grande atividade produtiva ali, né? Boa parte das grandes empresas aqui que nós temos na nossa região, Tubarão, cito família Freta, Silvestre, que são oriundas de lá, né? Nós tivemos, portanto, uma época digamos assim, foi a glória, né? E aí tínhamos excelentes opções também, outras variadas, né? Tanto na gastronomia, produção de alimentos, enfim. E esse período agora parece que está retomando. Um exemplo é esse empreendimento do hotel da família Sartor. Mandar um abraço para os meus amigos Ramires Sartor Linhares, conhece? Olha, só conheço muito. Parente, o Ramires é família. Nós temos, entre as famílias italianas aqui, que são inúmeras na nossa região, né? Nós temos a família Sartor, que detém a propriedade das águas termais desde a década de 1940, né? E nos anos 60 e 70 nós tivemos um hotel lá no interior de Pedras Grandes, né? Naquela comunidade lá no Ribeirão da Areia, com mais de 100 apartamentos, né? Uma estância hidromineral que veio inclusive o rei Roberto Carlos se hospedou lá. Nós tivemos um presidente da República e anos depois esse empreendimento acabou minguando, né, e acabou efetivamente, né? Hoje está na perspectiva, com a política também do prefeito Aguinaldo Filipe, de fazer a pavimentação asfáltica do acesso sul, das melhorias na localidade de Ribeirão da Areia, onde estão instalando uma série de empreendimentos, a perspectiva de surgir agora, em curto prazo, um empreendimento na ordem de 30 milhões de reais, que será uma espécie de hotel-resort, aproveitando aquele potencial que fica justamente naquela rota proposta pelo deputado Pepe Colasso, né, um grande deputado que propôs... Que é a rota das águas termais. Das águas termais. Nós temos um trecho ali, inclusive lá do Ribeirão da Areia, onde está esse grande manancial de águas termais, onde se estabelece esse empreendimento, até a rodovia da imigração que está pavimentada, na faixa de 10 quilômetros, né? E a intenção é fazer o asfaltar esse trecho, né? Para fazer uma ligação completa de todo esse nosso veio aí de águas termais que passa por aqui, no Rio do Poço, na Guarda, no Gravatal, até em direção lá à Grande Florianópolis, né? Que é um grande potencial do turismo e da economia aqui na nossa região. E o interessante nessa rota, há muitos anos, justamente junto com a São Pedro, Gravatal desenvolveu. Gravatal parece que apostou, né? Apostou e continua muito forte, pujante hoje. E depois a Guarda também, que se mantém ali do mesmo jeitinho, né? Aqui na Guarda, águas termais. E aí, vindo São Pedro, né? Esse novo resort, esse novo investimento, com certeza aí mesmo a aposta no turismo e na cultura está mais do que certa, Júlio. E é o que se diz hoje, que Pedras Grandes está efetivamente no caminho certo. Se ela cresce já em decorrência aí também, né, de algumas políticas já encaminhadas pelo prefeito Aguinaldo Filipe, né, na área do turismo, na agricultura familiar, na infraestrutura, na educação e na saúde, porque também não adianta tu fazer apenas na infraestrutura, adotar boas estradas, se não tiver uma rede de saúde que atenda a população do município, né, uma rede de escolas que atendam muito bem os municípios. Se não tiver isso, também todo esforço é em vão. Né? Então, acho que Pedras Grandes está
efetivamente no caminho certo, né? Hoje é uma referência, podemos dizer assim, para gestões em toda a nossa região, nosso estado, né? E por isso, com essa persistência e com essa argumentação, com essa narrativa, toda ela embasada, né? Porque quando o prefeito faz um pleito, que é uma rodovia, ele justifica muito bem, né? Por isso que é importante que tenha essa integração também. Há uns dias atrás, o prefeito Aguinaldo, ele transmitiu a muita gente uma boa notícia. Até porque o turismo e a cultura de Pedras Grandes, você tem trabalhado isso muito bem, da colonização italiana, sabe? E aí, você vai à Itália, vocês foram à Itália, e agora surgiu um pacto de amizade entre a cidade de Belluno, né, e Pedras Grandes. Que vantagem e, ao mesmo tempo, como você vê, né, como pode acontecer essa aproximação? Pode render frutos no turismo e também na cultura? Esse é o objetivo principal? Com certeza, Dura. Primeiro, fazer uma menção da dificuldade que é hoje a Itália, a União Europeia, fazer pactos de amizade com outras cidades fora do seu território. Deixa eu te cortar, porque o programa também a gente pode cortar. Ô, produção, você coloca as fotos daquela bandeira e também do prefeito Aguinaldo recebendo, assinando o documento. Pode colocar essas duas fotos aí para nós. Pode falar, desculpa, Júlio. Tá. Então, olha lá, não, só para você dar uma olhada, tá vendo lá? Ó? É isso aí. Então eu vou começar a responder do começo, né? Vamos lá. Então, Dura, na verdade o que acontece? Primeiro, ressaltar a dificuldade que é celebrar um pacto de amizade com uma cidade da União Europeia nos dias de hoje, né? Um tempo atrás a facilidade era maior, hoje a exigência aumenta. Por quê? Porque a responsabilidade que se assume, tanto da parte italiana quanto a brasileira, são gigantes. Não há nenhum custo, a Prefeitura de Pedras Grandes não arcará financeiramente com nenhum tipo de gastos, né? É um bônus que se vem para a cidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a obrigação de quê? Em primeiro lugar, valorizar a cultura, né? Sobretudo aquela cultura ligada ao Vêneto, ligada à região de Belluno, né? Que é a província que é o nosso pacto de amizade. Outro aspecto importante também é que a gente precisa ter políticas públicas relacionadas a essa questão que você menciona, a questão da qualificação da gastronomia, por exemplo. Esse pacto abre a possibilidade, a perspectiva de enviarmos chefes de cozinha nossos aqui para a Itália e, da mesma forma, trazer italianos para cá para conhecer a nossa cozinha. Inclusive, vamos levar lá na Scatola. Scatola, italiana, cozinha italiana. Exatamente. Primeiro mundo. Exatamente. Então, e também no ponto de vista do esporte, né? A gente sabe que nós temos muitos atletas aqui na nossa região que procuram, e quando crescem, sobem de categoria, ou sempre a perspectiva de jogar em locais fora do Brasil, né? E a Itália vê com muito bons olhos, e esse pacto estabelece uma aproximação na área do esporte também. Cultura, gastronomia, esporte e a questão de investidores internacionais, né? Esse pacto ele abre uma perspectiva também que italianos venham aqui investir, abre a perspectiva de também a nossa indústria aqui possa se qualificar. Portanto, realmente é uma conquista muito grande, né? Poucas cidades têm essa celebração como o Pedras Grandes está conseguindo e agora estamos aguardando aí a chegada de uma delegação. Eles virão aqui, por conta deles, né? Eles irão nos visitar brevemente. Estamos encerrando o terceiro bloco, conhecendo muito mais do que nós conhecemos, a querida cidade, simpática cidade, italianíssima, cidade de Pedras Grandes, o berço da colonização italiana, as Zambujas. Nós vamos para o quarto e último bloco, onde nós vamos mudar a página. E vamos falar do metaverso e a urna eletrônica. Vamos mudar agora completamente. Vamos falar um pouco desse belo trabalho que o Júlio Cancellier, jornalista, apresentou e é finalista. E vamos saber como é que é esse trabalho todo e também na visita, né? O presidente Lula recebeu a família Cancellier na pessoa do seu irmão, do Ascioli, e também os Júlio estiveram presentes. Vamos saber o que é que trataram lá em Brasília há 2 semanas atrás.
Voltamos com o nosso Linha de Fogo em seguida para o quarto e último bloco desta quarta-feira. Fique por aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Sempre o oferecimento da Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Conversando hoje com um jornalista, secretário apaixonado pela imigração italiana, colonização italiana, um pesquisador acima de tudo, Júlio Cancellier. Mas, Júlio, nós falamos de política, falamos de turismo e falamos da querida Pedras Grandes, né? Vendemos Pedras Grandes. Ótimo. Isso que é importante, né? Ajudar a vender essa região, que é muito rica. Enfim, mas me chamou uma atenção. Você é de uma família de três irmãos. Macioli, você e o querido saudoso Cancellier. O reitor, né, o apaixonado pela educação, que foi o Carl Cancellier. E teve um determinado momento na vida do Carl que foi interrompida por uma situação muito ridícula, que levou o meu protesto naquele momento como jornalista, e ao mesmo tempo parece-me que ficou tudo, é bem assim, não é 81 milhões, não é nada disso. E como ele tinha orgulho de ser professor, de ser reitor, de gostar tanto daquela universidade, que é a Universidade de Santa Catarina, ele não aguentou tranco, né, num estado muito profundo de depressão, e você foi um dos que muito apoiou o Carl Cancellier. Eu quero saber de duas situações agora, ao vivo aqui. Como você viu aquela situação, aquela operação no momento difícil, e o pós-operação e a perda do seu irmão, do querido Cancellier? Quer falar sobre isso, Linha de Fogo? Claro, sem problema nenhum. Até agradeço a oportunidade, né, e o carinho que você demonstra, que isso, na verdade, ao longo desses 5 anos do episódio da perda do nosso irmão, é o que nos confortou e nos deixou com a esperança de que aquela memória nunca fosse esquecida, né? O Cal, nosso tubaronense aqui, nascido lá na Rui Barbosa, torcedor de Ercílio Luz, ele tinha um carinho e uma atenção muito grande pela universidade. Além de gostar muito do Barão, ter trabalhado aqui na cidade, na administração do prefeito, ter convivido nesses ambientes aqui que é da universidade, da Unisul, na época FESC ainda, né? Mas quando ele foi surpreendido por aquela operação, estávamos lá em Florianópolis, e a Polícia Federal faz uma operação alegando que o reitor da universidade era o organizador de uma quadrilha que havia desviado 80 milhões de reais. Coitado do Cal, nem carro ele tinha. Era uma pessoa humilde, tranquila. As pessoas que o conheceram sabem da sua humildade e não se apegava a posses, né? Ele se apegava muito a ler, a falar de direito, falar de universidade. E essa acusação ela recaiu sobre uma quantia que foi, na verdade, o valor que a Universidade Federal de Santa Catarina recebeu ao longo de 10 anos anteriores após ele. Então ele ficou maculado como um reitor que roubou 80 milhões. Isso, evidentemente, levou ele a um isolamento. Ele foi proibido de entrar na Universidade Federal de Santa Catarina, que era a sua casa, eram os seus alunos. E isso tudo levou a uma situação que provocou, hoje, 5 anos depois, e já na sequência, nós tivemos grandes trabalhos que foram feitos, né? Um deles eu vou te presenciar aqui, que é uma obra, inclusive é de autoria do nosso juiz tubaronense Lédio Rosa de Andrade, né? Querido dela. Que trata o caso do professor Cancellier. Esse mesmo o presidente Lula recebeu essa semana, né? Então, depois do presidente, você está recebendo. Olha que honra! E uma das frases, né, do Carl, em nome da inocência, justiça, a minha morte foi decretada quando fui banido da universidade. Esse foi um bilhete que ele deixou, do próprio punho dele, né, a palavra do próprio Cancellier,
onde ali ele expressa aquilo que levou a cometer o ato que ele cometeu. Depois de solto, né, relativamente solto, porque ele foi privado daquilo que ele mais queria, ele não podia dar aula, não podia orientar os seus alunos do direito, enfim, ele foi realmente um exilado e acabou provocando. Então essa Muito fala... obrigado pelo presente, eu vou começar a ler hoje mesmo, né? Hoje à noite eu vou começar a ler em homenagem a esse grande homem que foi da educação, acima de tudo, o Canceler, o Karl Canceler, né? E o saudoso Lédio Rosa de Andrade, né? O Lédio foi uma das pessoas, inclusive, que foi muito solidário, né? O Lédio adoeceu muito, então tu vê, a morte do professor Canceler, ela provocou naqueles seus amigos, né? Adoecimentos. Na universidade nós tivemos casos, centenas de casos de professores, pesquisadores que adoeceram, entraram em depressão. O Lédio foi um caso desse, faleceu depois de um ano depois. Meu Deus, eram muito amigos, né? Agora, você esteve em Brasília, né? Justamente com o seu irmão, que eu tive o prazer de entrevistá-lo, né? O Ascioli, e fizeram entrega ao presidente Lula. E o presidente Lula, quando teve a primeira reunião com todos os reitores, ele lembrou do episódio do Karl. Aquilo a família se sentiu orgulhosa, é claro, pela lembrança, mas ao mesmo tempo, quando vocês falaram com o presidente Lula agora, foi para pedir para que o caso fosse realmente definisse essa situação que ainda não está bem definida, né, Júlio? Exato. A origem desse encontro que aconteceu agora semana passada aqui em Brasília, né? Quando o Ascioli mandou uma carta para o presidente agradecendo justamente por essa manifestação que o presidente Lula fez na reunião dos conselhos e dos reitores das universidades brasileiras, né? Imediatamente o presidente disse, não, eu gostaria de recebê-los aqui no Palácio do Planalto para fazer uma espécie de homenagem. E dito e feito, fomos a Brasília, né, numa audiência privada, e durante 40 minutos, né, o presidente contou a sua história, até a sua solidariedade ao caso, nós relatemos, e fizemos, na verdade, um pedido, porque, na verdade, são dois pedidos que fizemos ao presidente Lula, né? O primeiro deles é que ele continue a reverenciar a memória do professor Canceler, e o presidente disse, em resposta a isso, que quer vir a Santa Catarina ainda nos próximos meses, né? Não, tá marcado, já está marcado. Para fazer uma homenagem ao Karl. A gente está vendo agora qual o melhor evento que ele possa participar. E o segundo pedido que fizemos ao presidente Lula foi justamente que ele também se responsabilize com os casos dos demais professores, né? Além do professor Canceler, foram 10 outros professores da UFSC que sofrem até hoje, né, as consequências daquela operação. Professores foram destituídos, perderam os seus locais, depois tiveram que recontratar, porque demonstrou ao longo desses 5 anos que eles não tinham também nenhuma culpa. Impressionante. Aí voltaram, como se fosse simplesmente assim, voltaram. Mas, do ponto de vista legal, eles ainda continuam respondendo o processo legal. Muito obrigado mais uma vez pelo livro, um belo presente. Metaverso da Urna Eletrônica, você é finalista do Prêmio de Jornalismo de Santa Catarina. Você é jornalista, como um ótimo jornalista, teve 351 inscritos, né? E você foi um dos finalistas agora. Qual é a expectativa e, afinal de contas, o que é o metaverso? Olha, legal, você está muito bem informado, né? Parece que você entrou no metaverso e descobriu. O que é o metaverso? O metaverso, na verdade, é um ambiente como esse aqui, reproduzido e visto através de um óculos de realidade virtual. Não é esse óculos que eu tenho aqui, esse aqui é o Repórter. Depois vamos falar sobre esse óculos aqui, que é o Repórter Óculos. Mas o óculos de realidade virtual, você colocando ele, né? Você entra num cenário igual àquele como você estivesse. Então você pode visitar museus, você pode assistir um jogo de futebol, inclusive ontem eu assisti o jogo do Hercílio Luz, né? Eu estava vendo pela TV no meu óculos de realidade virtual, que é uma espécie de metaverso, né? Mas especificamente nesse metaverso, que é, portanto, um ambiente virtual visto por um óculos reproduzindo aquilo que existe na realidade, né? Mesmo não estando lá, né? Esse metaverso criado, justamente foram 2 metaversos que eu desenvolvi que deram mais repercussão. O primeiro foi o metaverso de Willy Zumblick, que foi feito, é o nosso museu ali
Willy Zumblick, com as telas deles. O negócio é realmente um metaverso impressionante. Você coloca o óculos, né? Em qualquer parte que você estiver no mundo, você parece que está circulando naquele projeto belíssimo ali, em homenagem ao Willy Zumblick. E o outro que foi, agora está concorrendo ao prêmio aí de jornalismo visual, da Associação Catarinense de Imprensa, né, o prêmio de jornalismo, é justamente o metaverso da urna eletrônica, né, que também é uma incursão, através de óculos, né, na história da democracia e do voto no Brasil. Que legal. Júlio Cancellier, nosso papo tão gostoso, tão agradável, e ainda quero falar muito sobre o metaverso. Nós temos muitos assuntos. Eu acho que dá um outro programa, com certeza, porque é demais esse metaverso aí, somente da urna eletrônica, né? Eu posso Pode usar colocar o repórter óculos? Olha só o repórter óculos. Ô, Dura, essa aqui é uma tecnologia, vocês vão assistir esse vídeo que eu estou fazendo contigo aqui, eu estou gravando, tá? Olha. E vai ser publicado na quarta-feira, né? Quarta-feira agora, Então quem está assistindo a gente pela Unisul TV, vai lá nas minhas redes sociais que você vai ver a entrevista que eu estou fazendo com o Dura através do repórter óculos. Obrigado, olha, é uma honra. Olha, quero te agradecer muito, agradecer a tua presença aqui, um bate-papo, desejar sucesso lá na querida Pedras Grandes, e que você realmente não fique só em Pedras Grandes. Eu acho que regionalmente, temos que pensar regionalmente, né? O sucesso de cada cidade é bom para ela e é ótimo para a região. Eu desejo sucesso, dizer que estou encantado com Pedras Grandes pelo belo trabalho que lá está sendo realizado com o prefeito Aguinaldo e com as tuas mãos, com a tua sabedoria. E que Deus abençoe toda a tua família Cancellier, que é além de ser cilista como eu, com certeza merece o nosso aplauso, nossa consideração. Muito obrigado, Júlio, por estar aqui comigo. Dura, eu que agradeço. Vou mandar um abraço lá para o Ivo e para a Tereza lá do Capivari, que eles são telespectadores assíduos aí. Mas eu quero agradecer a você especialmente, né? Quer dizer que a pauta que você fez aqui, eu gosto do Dura porque ele se prepara. Ele é um cara muito preparado e quando vai para a entrevista realmente extrai bastante. Muito obrigado a você e um abraço a todos os telespectadores. Assim a gente chega ao final de mais um programa Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Na próxima quarta-feira vamos falar de Quaresma, né? Afinal de contas, vamos entrar pós-carnaval. Padre Rafael Liano será o meu entrevistado na próxima quarta-feira. Fique com Deus. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência.